Depois da convenção estadual do PDT, o ex-ministro Ciro Gomes deu palestra sobre os rumos do Brasil e se apresenta como pré-candidato do partido à presidência da República. Ciro Gomes recebeu o jornalista da TV Cidade Verde, Joelson Jordani, ontem à noite para uma conversa sobre política, economia e também sobre as eleições de 2018. A experiência como governador, ministro e agora filiado ao Partido Democrático Trabalhista credencia Ciro Gomes a ser um dos candidatos à presidência da República em 2018. E ele passou pelo estado do Piauí, fez visita ao estado, conversou com correligionários, conversou também com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e agora conversa com a TV Cidade Verde. Ministro Ciro Gomes, antes de mais nada, qual é esse projeto de nacional desenvolvimento que você propõe para o Brasil? Nós precisamos produzir uma resposta concreta, prática, fora das frases feitas com que os políticos, por regra, resumem o problema, para 14 milhões de brasileiros desempregados e 10 milhões de brasileiros que estão empurrados para a informalidade, correndo humilhados aí da repressão pela cidade, desorganizando o comércio de quem paga aluguel, de quem paga imposto. E isso não acontecerá se nós não interrompermos o itinerário de tragédia, que é a desindustrialização do país. Portanto, esse projeto ele tem vários ângulos, mas a grande novidade é você propor em 4 grandes blocos uma reindustrialização forçada do país que tem capacidade de produzir aos milhões os empregos que nós precisamos. Primeiro, evidentemente, nós começaremos com a construção civil, porque ela pode ser um investimento modulado, que emprega pessoas que têm dificuldade de qualificação e que não importa insumos de nenhum lugar. A situação que envolveu o impeachment da presidente Dilma Rousseff prejudicou de que maneira a relação entre os poderes no Brasil? Que consequências o senhor vê nos dias de hoje para aquele impeachment que aconteceu? Quando você faz um golpe como solução para um governo mal avaliado, porque evidentemente a Dilma era um governo ruim, não é possível defender um governo com as características contraditórias do governo Dilma, mas ela é uma pessoa honrada, ela nunca foi sequer acusada de prática de qualquer tipo de corrupção e foi derrubada por um protocolo, né, uma filigrana jurídica que todos os outros presidentes antecedentes a ela praticaram, que é a tal pedalada fiscal. Na medida em que você fragiliza a instituição central, todas as outras instituições viram geleia. E hoje nós estamos vendo esse estado de anarquia, né? O judiciário fazendo política, os políticos desobedecendo o judiciário, o Ministério Público fazendo em papel de imprensa. O senhor disse que entra na disputa à presidência da República dependendo apenas da vontade do seu partido, independente de quem entrar nessa luta, inclusive enfrentaria o ex-presidente Lula. O senhor ainda acredita na possibilidade de um apoio do Partido dos Trabalhadores, caso Lula não seja o candidato à presidência? Não, nunca acreditei, porque a natureza do PT, que eu conheço muito e tenho como companheiros, a natureza do PT é de querer o apoio de todo mundo e não apoiar ninguém. E isso foi num tempo em que eles tinham praticamente um monopólio da denúncia moral, o monopólio da esperança de uma mudança na pobreza brasileira, e eles não mudaram em nada. Tudo que aconteceu, nem sequer as lições amargas que eles deviam ter aprendido, não aprenderam, por regra. Tem muita gente boa, a maioria, aliás, eu acho que é de gente boa. Alianças com o PMDB no futuro, isso não faria? Isso nem pensar. Porque não é que não haja boas pessoas no PMDB, mas hoje o PMDB centralmente é controlado por uma quadrilha de marginais. Não pensem que eu tenho prazer em dizer isso, mas apenas é a minha obrigação ajudar o povo brasileiro a entender isso. Claro que tem gente boa, a gente pode sempre separar. Eu cito o Requião, que é do PMDB, é um homem honrado. O Jabas Vasconcelos, que é meu adversário, é um homem honrado. Você tem o Simão, lá no Rio Grande do Sul, que é um homem de bem, reconhecidamente. Mas estão aí agarrado com Michel Temer, com Eliseu Padilha, com Moreira Franco, com Gedel. Sabe o Gedel? 51 milhões em malas. Esse é a gente que manda no PMDB hoje. No Piauí, desde a época de Leonel Brizola, o PDT e o PT têm uma afinidade até ideológica e devem estar juntos em 2018. Isso compromete um pouco o seu discurso, que não é antipetista, mas é um discurso que faz críticas ao Partido dos Trabalhadores? Não, em nada compromete, porque eu sou muito vivido. Fui governador, fui prefeito, fui ministro 2 vezes, fui deputado do estadual 2 vezes, fui deputado federal mais votado do país. Tenho 38 anos de experiência. Não há uma única eleição na história brasileira em que a Aliança Nacional se replique correta igualmente em todos os estados. Isso é a maravilha do Brasil. Há dificuldades? Há. Mas eu confio na liderança do Flávio Nogueira, que nos lidera aqui. Ele vai administrar o conflito, porque dentro do partido há vozes muito hostis ao PT e ao governador Wellington. Não faz parte da minha avaliação, eu venho de fora, mas respeito a autonomia. Eu tenho a melhor opinião sobre o Wellington Dias, acho que é um dos maiores homens públicos que o Brasil produziu na recente democracia brasileira. Quero bem a ele,
não é? E o PDT vai saber, na serenidade, na capacidade de liderança do Flávio Nogueira, que nos lidera aqui, vai saber sair bem desse processo. Queria agradecê-lo. Muito obrigado a você e a todos.